Bem-vindo ao Guteco. Guteque mais Boteco. E aqui hoje eu trouxe um amigo meu pra gente falar um pouquinho sobre alguns filmes aí que tem uma coisa em comum, ou uma ideia em comum. E o amigo que tá aqui hoje, eu vou deixar ele se apresentar. Quem que tá aqui hoje? Eu sou o Nil de Amarelo. O Nil de Amarelo. Meu nome é Felipe Laurentino, eu vim aqui participar desse Guteco. Estamos tomando cerveja portuguesa hoje, né? A gente tem para representar Portugal, Sagres e Superboc. E vamos começar então, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa história toda aí. A ideia veio de uma conversa que a gente teve um pouquinho behind the scenes. A gente estava falando sobre esse negócio de filmes que falam sobre simulação e humanos em simulação. E daí vem essa história de Matrix. Falamos um pouco de outros filmes também, mas falamos também de um seriado que o meu amigo Fih gosta muito. Você quer falar um pouquinho sobre ele aí? O Rick and Morty? Uhum. O Rick and Morty é uma loucura, né? O que falar sobre o Rick and Morty? E dentre as loucuras... Mas numa das loucuras a gente tem a simulação de uma realidade para uma pessoa viver nessa simulação, né? Uhum. Que é aquele episódio que a gente estava comentando lá. Exatamente. E essa história da simulação vem... Acho que um dos filmes mais famosos que o pessoal conhece aí, de 99, né? 2000, que é o Matrix. E conta essa história da humanidade numa simulação como se fossem os escravos da máquina, né? Então as máquinas tomaram conta do mundo e então os humanos eles vivem numa simulação para criar energia para as máquinas. Esse é o contexto do Matrix. No Rick and Morty é um pouquinho diferente, eles usam essa questão da simulação mais como se fosse um jogo, é mais para entretenimento. Dos humanos. E tem várias coisas para discutir sobre isso, até porque a gente está falando de humanos, já se fala que possivelmente nós humanos vivemos em uma simulação, tem toda essa história. Mas eu queria saber do Fih, o que você acha dessa história de simulação quando você viu o filme ou quando você viu o Rick and Morty? O que você vê, o que você pensa sobre essa história toda? Essa é uma questão legal, assim. Sim, eu tenho uma questão, eu não sei se é bem relacionado com a tecnologia em si, mas talvez as consequências ou resultados que se pode... mas o que acontece com o psicológico da pessoa, né? Que é o seguinte, né? Você tem aqui aquele VR do PlayStation. Pode falar a marca aqui? Pode falar, PlayStation. PlayStation tem que pagar nós aí depois. E eu joguei um pouquinho lá, né? Então, quando você coloca o óculos, você tá dentro daquele mundo, certo? Uhum. Pelo menos o teu cérebro começa a acreditar nisso, né? E eu tava jogando aquele joguinho, que é um joguinho bem simples, né? Que é bem cartoonizado, ele não tenta ter a realidade em si, né? aquele render de uma realidade, tipo, pra fazer você imaginar que você tá no mundo real. Ele tem um render bem simples, os personagens são bem cartoons, né? Inclusive alguns são apenas umas caixinhas assim que lembra que você tinha que ficar tirando nelas. Ah, sim. Uhum. E alguma dessas criaturas que eram feitas só de blocos, eles deviam ter, sei lá, uns 10 metros, 15 metros pra gente ali. E jogando meia hora ali, 40 minutos, quando eu saí daquele joguinho e fui ali fora, sabe? Daquela estranheza assim, tipo, parece que você tá vendo... Não sei, você sente alguma coisa assim, tipo, até você voltar à realidade, né? Sabe? Apesar de ser só um joguinho. Não, é uma questão boa. Aí o que eu quero trazer para aquele episódio lá do Rick and Morty, que você não contou, né, como que é o episódio. Não, né? pode contar. Que ele vai jogar um jogo também, só que ao invés de ser ali tempo real, ele joga uma vida, que ele nasce e morre, vive 70 anos, morre. Só que durante o jogo passou 5 minutos e quando ele, né, o personagem que ele morre, ele acaba o jogo e ele volta lá, 5 minutos depois. Então, o que eu tava pensando é justamente isso. Se eu jogando ali 40 minutos, um joguinho que é mais bestinho, assim, entre aspas, né, mais simplesinho, já dá essa estranheza de voltar pra vida real. Imagine você viver 70 anos, como é que seria a cabeça do Morty nesse momento, sabe? Sim, sim. Você acha que ele adquiriria mais... Ele teria uma experiência de 70 anos e ficaria mais sábio, ou o cérebro dele quebraria nesse momento, sabe? Não, eu acho que sim, ficaria mais sábio. E essa é uma questão grande, é uma questão boa pra colocar, porque ele viveu uma vida inteira
ele passou por experiências que ele jamais passaria na vida real dele, no mundo virtual. É importante dizer que também na história da simulação do Rick and Morty, ele estava vivenciando tudo, né? Então, assim, quando você põe um VR do PlayStation, você ainda você mexe as suas mãos, você faz todos os movimentos no mundo real, com o controle remoto, com as coisas ali. Sim. Na ideia do Rick and Morty, tudo era virtual, inclusive o sentimento que ele tinha, o frio, o calor, a doença que ele teve, dor, sim, ele sente tudo isso. E isso tem impacto na vida real. Essa é uma ideia que eu tenho, assim, se isso acontecer de fato. E daí é um problema, porque se você joga 10 vezes esse jogo 5 minutos, você viveu 700 anos. E qual que é o impacto disso no psicológico da pessoa, né? Então, porque pode ser que você geralmente simplesmente não queira mais viver, você já encheu o saco de viver e na verdade você viveu 1 hora no mundo real, mas no virtual mexeu tanto no teu cérebro que você já está tão velho e sabe de tanta coisa que você já não sente mais graça em viver. Esse poderia ser um dos problemas. E é legal pensar nisso, que a gente estava discutindo antes também, é que no Matrix, se o pessoal lembra aí, quando você queria aprender a fazer alguma coisa, tem um episódio tem uma cena muito forte que ele precisa aprender a dirigir um helicóptero, eu não lembro se é o Morpheus ou é o Neo mesmo. Acho que é o Neo. E eles injetam nele o conhecimento do helicóptero, então o olho dele fica fazendo uns movimentos estranhos e em questão de segundos ele sabe dirigir um helicóptero. Ele sabe pilotar um helicóptero. E o que eu fico pensando, que não é explicado no filme, talvez esses 5 segundos que ele ficou na simulação, como é uma simulação, e na simulação a dimensão tempo passa diferente dentro das várias simulações, então é possível que ele tenha ficado naquela simulação por anos aprendendo a pilotar o helicóptero, e passou segundos, que a gente viu, mas ele já sabia pilotar. E isso é uma coisa bem interessante, né? Pensar como é que o pessoal do Matrix ele pensa que é essa coisa de injetar um conhecimento. A gente não sabe. E tem vários filmes que tratam essa história. Tem um filme que fala que não é tanto de simulação, mas que é o Inception, que fala do sonho dentro do sonho. Sim. Quanto mais dentro você está no sonho, menos tempo passa na outra dimensão. Então, a dimensão tempo ela vai se moldando, ou vai se... Como é que você fala a palavra? Se transformando de uma forma que, dentro das simulações... Então, no mundo real, o tempo passa de uma forma. Então, 8 horas no mundo real pode significar 40 horas no primeiro sonho, depois alguns anos no segundo, e no segundo no terceiro, e pode ser séculos dentro. E eles tratam bem essa situação do cara voltar, disso que a gente está falando da simulação, apesar de ser do sonho. Quando ele volta para o mundo real, ele está cansado de viver, ele já viveu séculos. Tem uma situação que é o japonês lá, ele está no avião. Então, isso é bem parecido com o que a gente está falando aqui. Uhum. Então, é uma questão legal para discutir, até porque eu acredito que essa questão de simulação, a gente vai vivenciar isso. A gente não, nós provavelmente não vai estar vivo mais. Mas a humanidade vai vivenciar isso. Em algum ponto, essa questão de simulação. Então esses problemas vão vir à tona, né? Essas coisas vão acontecer. Mas cedo ou mais tarde. Se no caso a gente é uma simulação, e na verdade a gente é só um programa criado por alguém, aí já não vai ter esse problema, porque a gente nunca vai sair daqui. Mas o problema vai existir ainda no psicológico nosso, porque a gente acha que é humano. Então, nosso cérebro funciona como se nós fôssemos humanos. Então, se você entrar numa outra simulação, você vai ter o mesmo problema psicológico que você teria se você fosse real. A questão é que se a gente já estiver numa simulação, a gente não tem como sair dela. Porque a gente nem sabe se existe um mundo real fora disso que a gente possa viver fora. Para dar um exemplo, o que é o grande problema para você criar uma simulação? O computador, você pode simular coisas no computador. Um jogo de computador, o que acontece? Você simula o mundo dentro com várias limitações. O que impede nós de criarmos uma simulação completa é o modelo de mundo. A gente não tem como modelar o mundo inteiro ainda. A gente não consegue modelar todas as variáveis do mundo real para criar dentro do computador. Quando a gente faz um jogo, a gente modela algumas variáveis. A gente consegue simular, por exemplo, gravidade, simular a temperatura, porque isso tem uma questão, isso modifica um pouco como as coisas se comportam do jogo, vento, coisas desse tipo. Então a gente cria um modelo mais simplificado e faz um jogo. Para criar uma simulação completa, para simular os humanos como a gente vive, é muito mais complexo. Então isso vai demorar muito mais tempo, eu acho que é possível. E no meu entendimento, se a gente conseguir uma vez simular o universo num computador e colocar softwares dentro que eles acham que são humanos, por exemplo, a gente simula o nosso universo, coloca softwares que simulam os humanos, e eles vivem lá dentro, eles vão achar que são humanos. Eles não vão saber que estão numa simulação. Se a gente conseguir fazer isso,
a probabilidade de nós estarmos vivendo numa simulação é muito grande, porque a gente conseguiu fazer isso já no computador. Então quer dizer, por que alguma outra civilização não fez isso com a gente? Então assim, essa é uma questão que eu acho que é bem possível. E o engraçado é que se você estiver numa simulação dentro do computador, não faz sentido querer sair da simulação, porque você nunca esteve no mundo real, que é um pouco diferente do mundo do Matrix. Sim. No Matrix existe o corpo humano, que eles chamam as fazendas de humanos, né, que eles tiram energia, mas existe a parte física do humano. Só que pode ser que a gente vive numa simulação e a gente não tem a parte física, a gente é só simulação. Só um programa mesmo. Exato, e daí não faz sentido você sair da simulação, porque não existe o mundo real pra você. É só simulação. Então essa é uma das questões também, né? Que no Rick and Morty é um pouquinho diferente, né? Porque eles entram na simulação pra ter esse entretenimento, né? Então é uma questão diferente. É só um joguinho. Uhum. Um joguinho que você vive 70 anos. Um jogo que você vive 70 anos. E não sei, mais alguma coisa que ficou aí, que a gente tava discutindo antes? Não me lembro, acho que era... Não, a gente tava falando mais do Rick and Morty e do Matrix mesmo. Esses dois. Então acho que é isso, acho que o Matrix tem histórias que falam que tudo era uma simulação, que não existe o mundo real, que eram simulações dentro de simulações. Pode ser, é uma discussão que eu não li tanto, então eu não sei. No Rick and Morty é bem interessante, eu acho que a gente vai chegar lá também, então as duas são possibilidades. O Rick and Morty dá pra você pegar vários episódios pra fazer outros episódios aqui do Boteco, né? Sem... Boteco, Sem... Com certeza. Porque tem muita loucura lá de realidades paralelas e tal, e aquela tecnologia do Rick, mas enfim. Realidades paralelas é um negócio bem legal também. Mas enfim. Bacana, conversa bacana aí. Por hoje é só então, né? Ficamos aqui tomando uma cervejinha, aqui Sagres de novo, Superboc. Aproveitar que o sino começou a tocar. O sino da igreja sempre. Faz um brinde aqui. Fazemos um brinde. Isso é um sinal, sempre um bom sinal. Sempre né? um sinal. E fazendo uma homenagem à cerveja portuguesa aqui. Opa, tem que mostrar a marca? Tu pode mostrar. E é isso. Patrocínio. Superboc. Então, no mais é isso. Lá pra se inscrever no canal. Aqui. Aqui tem uma lista de vídeos. Aqui tem outra lista de vídeos. E lá tem uma lista de vídeos também. Cara, não tô vendo. E fica ligado aí, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Até.